Pois bem, meus caros, pela primeira vez na história teremos uma partida entre Braga e Real Madrid. Acontece nesta terça-feira aqui no Estádio da Pedreira, no norte de Portugal, e é um jogo muito importante nas contas do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Talvez mais importante para o Braga do que propriamente para o Real Madrid, mas é também a chance da equipe de Carlo Ancelotti garantir uma classificação, ou pelo menos encaminhar muito bem essa classificação sem problemas para as oitavas de final da maior competição de clubes do mundo. O Real Madrid, que vem do empate contra o Sevilha por 1-1 pelo Campeonato Espanhol, mas vem muito bem nessa temporada, lidera a competição e também lidera este Grupo C com 6 pontos conquistados. O Napoli tem 3 pontos, o Braga tem 3 pontos e o Union Berlim não pontuou até esse momento. E até por isso, para o Braga, uma vitória ou mesmo pontuar contra o Real Madrid é muito importante, pensando não apenas numa possibilidade de classificação para as oitavas de final, mas também para uma participação na Europa League. Pensando no Real Madrid, vai ter um time praticamente completo, já com os desfalques que conhecemos, mas com Vinícius Júnior disponível para Carlo Ancelotti, Rodrigo, um meio-campo com Modric, Toni Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, várias opções, vários jogadores de topo. Entretanto, o melhor deles neste início de temporada não tem como ser diferente, Jude Bellingham, de 11 partidas, 10 gols, 3 assistências, é o cara do Real Madrid. Por 9 ocasiões nesta temporada conseguiu ser o melhor jogador em campo, inclusive 2 vezes nesta Liga dos Campeões. 30 mil torcedores vão lotar as arquibancadas do Estádio da Pedreira para tentar endurecer a parada para o Real Madrid. Vamos ver um grande jogo de futebol nesta terça-feira aqui no norte de Portugal. Aqui em Old Trafford, o Manchester United chega apenas na terceira rodada da fase de grupos, absolutamente desesperado para somar qualquer pontinho, especialmente 3 pontos nessa partida contra o Copenhagen dentro de Old Trafford. O Manchester United, pela primeira vez na própria história, começa a Liga dos Campeões com 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. Perde a primeira partida, que era compreensível a derrota para o Bayern de Munique na Alemanha, mas a segunda aqui trouxe tons de drama para essa campanha, para esse começo de campanha, pelo menos na fase de grupos, derrota de virada dentro de casa para o Galatasaray. Com isso, esse duelo de 2 jogos seguidos contra a equipe dinamarquesa ganha tons decisivos, de final mesmo, dentro dessa fase de grupos, para que o Manchester United não passe pelo constrangimento, não sei se é vergonha, talvez seja, mas no mínimo constrangimento de não passar de fase nesse grupo da Liga dos Campeões. Para essa partida, o técnico Ten Hag não vai contar mais uma vez com o Casemiro, só que não por questões médicas e sim pela suspensão. Ele tomou cartão vermelho na última partida contra o Galatasaray aqui em Old Trafford. Ele não participou do jogo do fim de semana contra o Sheffield United, vitória do Manchester United fora de casa 2-1, por conta de problemas físicos adquiridos durante a data FIFA com a seleção brasileira. Ficou no Brasil se tratando, voltou e participou do treinamento na manhã desta segunda-feira. Casemiro, portanto, deve estar bem fisicamente para o jogo no fim de semana, também aqui nesse estádio, contra o Manchester City. Uma semana bastante grande, portanto, para essa temporada do Manchester United. Uma vitória é imperativa, é essencial, é obrigação. Por mais que o técnico Erik ten Hag ele tenha um discurso muito vago quando perguntado se esse jogo é uma final ou não, quando ele fala que todo jogo para o Manchester United é obrigação de vitória, como se essa vitória contra o Copenhagen não fosse mais importante do que outras, até por conta da pontuação do Manchester United dentro desse grupo, que ainda conta, além do Galatasaray e do Copenhagen, com o Bayern de Munique. Para além desse discurso vago, o técnico sabe que precisa vencer aqui na Dinamarca para chegar na penúltima rodada da fase de grupos com uma situação menos desesperadora na Turquia contra o Galatasaray. Talvez seja um confronto direto para a segunda vaga do grupo atrás do Bayern de Munique, que aliás é o último adversário do Manchester United nessa fase de grupos aqui no Teatro dos Sonhos. Vamos ver, o Manchester United pode ter o retorno de Sérgio Reguilón. Desde o começo da temporada, o técnico Erik ten Hag tem tido que improvisar ali na lateral esquerda, porque a contratação de Reguilón já chega no minuto final da janela de transferências por conta da necessidade de um lateral esquerdo depois das lesões de Luke Shaw
e Tyrell Malacia. O Malacia que voltou aos treinamentos, talvez volte ainda nesse mês de novembro, mas provavelmente depois da última data FIFA de 2023. Mas de qualquer forma, o Reguilón, ele perdeu os últimos jogos e agora deve voltar pelo menos ao banco de reservas para ajudar o Erik ten Hag a trazer mais equilíbrio para esse time. Ele tem tido que improvisar ora Victor Lindelof, ora o Amrabat na posição de lateral esquerdo. Enfim, é um jogo importantíssimo para esse Manchester United que ainda segue com um alto número de lesões, mas precisa, repito, tem a obrigação de conquistar a vitória contra esse Copenhagen, que tem apenas um pontinho até aqui, mas engrossou o caldo. Primeiro para cima do Galatasaray na Turquia e depois contra o Bayern de Munique.